bem com vocês? E aí, preparados para mais uma videoaula? Tá todo mundo acordado? Eu espero que sim. Eu não sei, né, se vocês estão assistindo essa videoaula de manhã, de tarde, de noite, mas eu espero que pelo menos vocês estejam conseguindo acompanhar o horário de vocês, seguir o cronograma de manhã, todo mundo levantando bonitinho, participando das videochamadas. A videoaula ainda vocês têm uma boiada de poder assistir depois, né? Mas eu espero que esteja todo mundo aí firme, forte na luta, porque pessoal, vou falar, ó, tá acabando, hein? Logo, logo vocês estão formados e eu acredito em vocês. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu tô, ó, confiante que eu vou ficar lá na formatura de vocês gritando uhul! E esse ano a gente vai ter, assim, um duplo motivo para comemorar. Primeiro, porque vocês vão se formar, e segundo, porque vocês conseguiram se formar na quarentena. Gente, imagina, vocês vão fazer história. Não é que vocês vão ser professores de história, mas vocês são parte da história. Imagina vocês assim contando lá para os seus netos, para os seus filhos lá, vão falar assim, sabia? Meu último ano na escola, lá no ensino médio, metade dele foi EAD e ó, bati no peito e mandei pro gol. É verdade, gente, estou muito orgulhosa da maioria de vocês, porque tem alguns pelegos aí, tem um povinho sem vergonha aí, que não tá cumprindo os combinados, que não tá dando as caras. Só dá as caras quando eu meto o louco lá no grupo, chamo no privado lá, aí vem correr atrás do prejuízo. Mas essa mordomia vocês já sabem que vai acabar, né? Porque agora eu só vou aceitar atividade até a sexta-feira da semana seguinte. Passou disso, meus amores, ó, beijinho, beijinho no ombro e ó, já era. Não vou dar boiada mais não, porque eu tô achando que eu tô muito generosa. Tô pegando muito leve com esse terceirão aí. E falar nisso, terceirão, cadê minha camiseta? Poxa vida, fiquei sem. Bom, deixemos de bobeira, foca, né? Foca nos estudos e vamos seguir em frente, porque olha, o tempo não para, o cronômetro tá rodando aí e eu sei que vocês querem dormir e se livrar de mim. Mas vamos lá. No primeiro capítulo, né, desse bimestre, nós falamos sobre o quê? Sobre globalização. Globalização no contexto mundial. Falamos sobre meios de transporte, sobre meios de comunicação. Fato, né? Falamos aí das revoluções industriais, né, de como cada uma aconteceu, demos aí uma pincelada dos das principais, né, tecnologias de cada uma das revoluções industriais. No segundo bimestre, eu não falei, mas vocês falaram sobre o fluxo de capital, né? Eu sei que eu tô devendo aí a edição do vídeo, prometo que farei a minha lição. Não tive tempo de editar essa semana, porque olha, negócio aqui, o barato aqui foi muito louco, tive muita coisa para fazer. As notas do primeiro bimestre para fechar, que foi aí uma loucura, mas prometo que farei a minha lição. Vou editar o vídeo para vocês e disponibilizar aqui no canal, tá? Eu sei que tem alguns que vai falar assim, não, professora, pelo amor de Deus, mas vou editar sim. Se eu pago mico, vocês pagarão também? Lógico, é óbvio. Então, no segundo, né, foi aí sobre os fluxos de capital. Depois disso, né, eu passei um vídeo lá falando sobre o quê? Sobre a questão da economia em tempos de quarentena. Como foi que o coronavírus mexeu aí com toda essa questão financeira. Ainda estou esperando os resumos, né, da maioria, sei que alguns já me entregaram e já sabem, né, até essa sexta-feira eu ainda recebo, depois não mais e também não vai ter nota. E hoje nós vamos falar do quê? Vamos voltar no tema globalização, só que falando do nosso país, falando do Brasil, né? Então, nós vamos aí falar um pouquinho de Brasil, como é que o nosso país tem se comportado com essa coisa doida aí que a gente chama de globalização, com esse desenvolvimento tecnológico, com essa era da informática, né? Como é que
o nosso país vem se mostrando para o mundo, né? Que Brasil que o mundo globalizado enxerga? Tô até com medo da resposta de vocês, né? Porque as últimas notícias aí na TV não têm sido bonitinhas para o nosso país, né? Infelizmente. Mas pensando um pouquinho fora aí do coronavírus, lá na década de 90, né? Quando começou aí esse advento é, da era da informática, como é que o Brasil começou a se mostrar nesse cenário? Então, nós vamos aqui, né, capítulo 30. Vou acompanhar pelo livro hoje, porque não tenho slide. Então, lá na década de 90, né, quando a gente nem era nascido ainda, mas eu sei disso. Então, eu pesquisei e eu vi que aconteceram várias mudanças aí na economia do nosso país. E nessa questão da fronteira, né, dos limites. Quais foram os tópicos? Vou colocar aqui, ó, do lado, porque eu tô top na edição. Então, olha, vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui do lado os quadrinhos que você tem aí no seu livro e vamos ver quais são eles, ó. Primeiro fator que contribuiu, né? Aí nesse momento, essas medidas econômicas aí lá da década de 90, quando eu e você, a gente nem era nascido. Então, primeiro, a abertura do mercado interno, né? Então, o mercado interno brasileiro teve uma maior abertura para quê? Para a venda dos seus produtos, para exportação, então só aí já foi ó, um up. Segunda coisa, né? Lá, eu vou ler aqui, mas vai aparecer aqui, porque eu sou mágica. Então, redução das barreiras protecionistas. O Brasil num período anterior a esse aí da década de 90, o Brasil ele tinha muitas medidas protecionistas. Então ele impedia o quê? Ele impedia a vinda de produtos estrangeiros para cá. Por isso que lá há 1000 anos atrás, quando eu e você não era nascido, a pessoa que tinha um carro, eu até lembro disso, acho que antes de eu estar no útero da minha mãe, mas eu lembro disso. A gente olhava assim, a pessoa passava com o carro importado, a gente falava assim, nossa! A gente não, né? Meus pais lá falavam assim, nossa, você viu o carrão? Olha, a pessoa tem um carro importado, a pessoa deve ser muito rica. Via lá a pessoa com um relógio importado, achava que era assim, o top dos tops, do top, chique no último. Quando a gente via alguém o quê? Com um produto importado. Por quê? Porque nós, aqui no Brasil, nós tínhamos muitas barreiras protecionistas, que era uma política do quê? De proteção do mercado interno, né? De valorização do mercado interno. Então, eles tacavam os impostos dos produtos estrangeiros lá nas alturas para impedir que nós, réis mortais e pobres como somos, comprássemos produtos importados. Quando teve essa redução aí das barreiras protecionistas, o Brasil começou a ser bombardeado de produtos estrangeiros, né? Tanto é que antes disso o povo ia para onde para comprar produto estrangeiro? O povo ia comprar muamba lá no Paraguai, né? Porque lá no Paraguai eles têm toda uma questão de zona franca, de isenção de impostos, então os brasileiros aqui eles saíam daqui e iam lá para o Paraguai comprar muamba para vender aqui, mas era tudo uma coisa clandestina. Com a abertura, né, a queda dessa barreira protecionista, a abertura para as exportações, o que começou a acontecer? Começamos a ser invadidos por produtos chineses. Por carros de outros países, montadoras estrangeiras começaram a vir para cá e aí já nem valia mais a pena ir para o Paraguai comprar muamba, porque as muambas já estavam entrando aqui às tortas direita aqui no nosso território, certo? Aí depois tem um outro quadrinho aqui, ó. Facilitações para a entrada de produtos e de investimento externo, como aplicações financeiras e participação acionária nas empresas nacionais. Ou seja, começou aí a acontecer várias negociações de empresas internacionais fazendo o quê? Fazendo acordos com empresas nacionais, né? Então,
o capital estrangeiro, né, os estrangeiros começaram a investir pesado aqui no Brasil e até mesmo comprando empresas nacionais. Então, muitas empresas que eram brasileiras, que eram de empresários brasileiros, foram vendidas para empresas internacionais, que compraram aqui a fábrica e passaram a utilizar os produtos ali com uma outra marca, né? Isso daí foi uma das coisas que aconteceram. Isso porque a gente não está nem falando aí de privatização, tá? Nós estamos falando do mercado mesmo, do mercado nacional. E as privatizações das empresas estatais. Aí sim, nesse período começou a acontecer o quê? Várias empresas que pertenciam ao nosso país, que eram as estatais, elas começaram a ser vendidas. Para quê? Para empresas particulares. Então, empresas privadas passaram a tomar conta dessas empresas que antes eram estatais. Com isso, né, o governo teve alguns ganhos e se livrou de alguns problemas aí que eles não estavam conseguindo administrar. Então, foram várias empresas privatizadas, tanto é que hoje a gente vê, até hoje, a gente vê muita discussão quando ameaçam privatizar alguma empresa, né? Então, sempre tem aqueles que são contra, sempre tem aqueles que são a favor, enfim, vai ter sempre os dois lados aí. Uma das coisas que aconteceram foi o seguinte: teve uma mudança de governo e a inflação aqui no Brasil era absurdamente alta. Então, o que que acontecia? Os preços, eles mudavam os preços das coisas, dos produtos mudavam a todo instante. E o nosso dinheiro ia desvalorizando cada vez mais. Então, o que que acontecia? Uma empresa, ela não podia parcelar um produto. E até mesmo a pessoa, né, ela não ia confiar de comprar, por exemplo, um carro aí em 60 vezes. Por quê? Porque como o valor ia subindo, a inflação era muito alta, tinha muitos juros, muitas coisas, as pessoas acabavam não conseguindo financiar bens. Então ela tinha que juntar o dinheiro para comprar alguma coisa. Só que os preços mudavam tanto que, por exemplo, ela queria comprar, eu não lembro, tá? Mas a minha avó me conta essa história, enfim. Ela queria comprar uma televisão. Suponhamos que a minha avó, que ela fosse casar lá em 1996. Pois bem, ela estava juntando dinheiro ali, ó, dando aula de reforço, fazendo mil coisas para juntar dinheiro para poder mobiliar a casa dela para ela casar. Só que ela estava nesse período aí de superinflação. Então imagina, ela estava de olho, né, lá numa televisão. E ela começava a trabalhar para juntar, para conseguir o valor da televisão. Só que quando ela conseguia aquele valor, a televisão já era muito mais caro, porque tudo aumentava. Daí entrou lá, na época, a URV, né, que eles mudaram, antes de entrar para o real, né, da moeda se chamar real, teve um período de adaptação chamado RV. Então, teve aí essa questão e eles mudaram. Para quê? Para estancar esse período de inflação. Então, eles congelaram os preços, teve toda uma reviravolta lá, um plano econômico assim, muito pesado. E aí eles congelaram os preços. Então tinha lá o RV, que era equivalente a R$1, que era uma coisa de louco assim, mas que funcionou. E aí nós conseguimos o quê? Estabilizar a economia. A inflação, que era altíssima, ela abaixou bastante. E aí o mercado superaqueceu. Então imagina, Casas Bahia virou uma coisa de louco, porque as Casas Bahia começavam a vender liquidificador em 10 vezes sem juros. O pessoal começou a financiar carro em 60, 70 vezes. E o mercado superaqueceu. Por quê? A população criou aquela confiança, falou, meu salário agora é isso e a prestação vai ser isso, vou comprar. E aí teve um boom, teve uma explosão nas vendas, a economia, ó, superaqueceu, porque
o pessoal começou a trocar de carro antes desse período. Nesse período de inflação, você andava na rua assim, minha avó conta isso, que andava na rua, via um monte de chevetinho velho, Brasília velha, Fusquinha. Pergunta pra avó de vocês, ela deve saber. E aí via, sim, muito carro velho na rua. Passado esse período, começou a surgir os carros top dos tops. Começou a aparecer Corsinha, Cadete, e aí super aqueceu, e aí as pessoas começaram a trocar de carro porque eles finalmente tinham poder de compra. Beleza? Dito isto, né, você vê aí a grande mudança que teve no país, o país foi expandindo. Expandiu também o setor das telecomunicações, as pessoas passaram a ter, como tem mais poder de compra, como pode financiar lá nas Casas Bahia, no Submarino, no Extra, no Carrefour e piriri pororó, as pessoas começaram a comprar mais coisas. Então o país, né, o nosso país passou a ser chamado do quê? De um país emergente, porque a sua economia estava em plena ascensão. Isso não acontecia só com o Brasil. Isso aconteceu com vários outros países. É claro que os planos econômicos não foram os mesmos, né? Cada país foi adotando as suas medidas no seu tempo específico, né? Cada um de uma forma aí, mas um grupo grande aí de países começou a ter esse superaquecimento e a ser olhado pelos demais de uma maneira diferente. Porque até então tinha lá os tops dos tops, que eram o G7, o G8, né? Dependendo, porque a Rússia faz parte aí, mas ela brigou lá com a Crimeia, deu maior bororô lá entre elas, aí os outros G7 lá colocaram a Rússia no cantinho da disciplina para pensar um pouco lá, então fica essa palhaçada. Mas aí o G7 ou G8, dependendo de como a Rússia se comporta, eles são quem? Os países mais ricos. Os 8 países mais ricos. Tudo bem que tem um deles que é mal educado, que é a Rússia, que arruma confusão com todo mundo. Mas, pois bem, são ricos. Então, são os países super desenvolvidos. E aí, esses países, eles dominavam geral ali na economia. E aí, esses outros paizinhos, os naniquinhos, eles começaram a correr atrás. E a sua economia começou a se destacar. E eles começaram a entrar para um status, né, de países emergentes. E fundaram, olha lá, o G20. Não eram mais os 7 ou 8 que mandavam em tudo. Agora tinham 20 países nessa lista aí de países que mereciam uma atenção especial, certo? O Brasil, ele entrou, né, para esse grupo aí dos países mais desenvolvidos, dos países em desenvolvimento, na verdade, né? Mas o Brasil, ele teve uma grande, como que eu vou falar? Uma grande visibilidade por causa dos seus projetos sociais, né? O Brasil fez uma campanha assim ferradona para quê? Para acabar com a pobreza, com a miséria no país. Então teve lá alguns planos, né, alguns projetos aí do governo, como Fome Zero principalmente, que o Brasil ganhou uma visibilidade internacional. Então o povo começou a olhar, né, os gringos lá começaram a olhar de fora e falaram, cara, ó o Brasil, o Brasil tá fazendo as coisas. E aí o Brasil começou a ganhar visibilidade. E aí, olha só, o Brasil ele já não era somente um dos 20. O nosso país, ele entrou para os BRICS. Então, quem são os BRICS? Quais são esses países aí que compõem esse grupo que está assim debaixo dos holofotes mundiais aí? Primeiro, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E você fala assim, mas professora, África do Sul? Como assim África do Sul? África do Sul começa com A? Não, mas em inglês, África do Sul é South África. Então vamos lá para ver se eu não esqueci de nenhum. BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. Beleza, pessoal?
Então, como eu já falei, o Brasil, assim, ele ganhou visibilidade principalmente por causa dos seus projetos sociais. Então, quando a gente fala economicamente, né? Ah, porque os seus projetos sociais influenciam economicamente. Poderia ser só socialmente? Poderia. Mas, porque quando a gente fala ali, olha, teve um projeto social que é o Fome Zero, teve vários outros, Bolsa Família, né? Então, que dá uma grana para a pessoa. Então, a gente está falando o quê? Que está acabando com a miséria no Brasil? Não sei, não confio muito nisso, não. Mas aumentou o quê? A renda per capita da população. Por quê? O camarada lá que recebe o Bolsa Família, que participou aí que participa desses projetos sociais, o cara não pode falar que ele não tem mais renda. Então, quando ele vai responder lá no censo a renda dele, ele já tem uma renda. Isso daí faz o quê? Faz com que a renda per capita da população aumente muito. Pode ser uma jogada? Pode, mas eu não sou juiz, você também, então a gente está aprendendo aqui, vamos levar ali no o que o livro diz, beleza? Então, assim, a renda per capita, nossa, o Brasil aumentou muito sua renda per capita. Aumentou, beleza. Acabou com a pobreza? Não, mas os índices subiram, o IDH subiu, né? A renda per capita subiu. Então, quando fazem ali o ranking da posição de IDH do Brasil, da posição que um dos fatores é a renda per capita, o Brasil ele subiu de forma absurda. E aí todo mundo falou, cara, o que aconteceu com o Brasil? É tipo aquele carrinho lá na corrida de Fórmula 1 que tá lá capengando, que furou o pneu, que bateu, mas de repente o cara entra na corrida e chega, pá, cheguei em 8º lugar. E aí todo mundo viu o cara chegando, o pessoal nem tinha desligado a câmera, o cara chegou. Então foi mais ou menos por aí, né? Falando uma linguagem bem tosca assim, mas foi mais ou menos isso que aconteceu com o Brasil. Então, ganhou visibilidade? Ganhou. Ganhou visibilidade internacional, isso é o mais importante de tudo. Mudou as condições de vida da população? Não mudou, ainda tem muita gente pobre, a desigualdade ainda é muito grande aqui no país. Mas nós estamos falando de média, de níveis assim gerais, tá bom? Outra coisa também que o Brasil ganhou muita visibilidade foi o quê? Foi diante das Nações Unidas, através das forças de paz da ONU. Então o Brasil ele entrou assim como um agente fundamental em alguns casos. Primeiro, pelo Haiti, né? Então o Haiti, que era um país assim que passava muitos perrengues, ainda passa, né? Mas assim, tinha muitos problemas com guerras civis, né, que eles estavam lutando ali pela democracia, lutando para a resolução de vários problemas políticos que eles tinham, né, e ainda tem, mas eles estavam numa guerra, assim, muito grande ali. E a ONU teve como parceiro, né, como parceiraço, por sinal, quem? O Brasil. Então, o Brasil mandou tropas, né, lá para o Haiti para trabalhar tentando restabelecer a paz ali. Então mandou vários profissionais. Quando a gente fala mandou uma tropa para lá, a gente acha que é só soldado. Não é, pessoal. Então mandou assim um grupo muito grande de profissionais como professores, médicos, administradores. Foi uma galera assim muito grande lá para tentar reconstruir. Só que diante, né, no meio de tudo isso, aí veio um terremoto que veio assim, tipo, não, vocês não vão se erguer não, e que veio para detonar ainda mais aquilo que já estava muito ferrado, né, que era a situação lá do Haiti. O Brasil continuou, depois do terremoto ainda continuou agindo lá, o país lá tá tão destruído que a gente vê aí a quantidade de haitianos que estão vindo para cá. Por que eles vêm para o Brasil? Porque primeiro que eles encontram abrigo aqui e segundo por causa dessa proximidade que tem entre os dois países por causa aí desse envolvimento do Brasil desde lá da época da guerra, né? O Brasil também mandou muito dinheiro para o Haiti,
nos governos anteriores, teve muitas aí conversas, muitas controvérsias, né? Porque sempre tem aquela galera que é do contra, aquela galera que é a favor, mas o fato é esse: o Brasil ajudou, mandou muito dinheiro para lá e continua ajudando ainda hoje, recebendo esses haitianos aqui para o Brasil. Então, eles vêm na categoria de refugiados, vocês viram isso ano passado, e aí aqui eles conseguem carteira de trabalho, conseguem documentação para trabalhar legalmente aqui no Brasil. Também, o Brasil também mandou tropas para vários outros países africanos. Ó, vou ler aqui também para não esquecer nenhum. Ó, Congo, Sudão, Sudão do Sul, Costa do Marfim, Saara Ocidental e Libéria. Eu acho que a ONU viu que o Brasil se deu tão bem aí nessa missão no Haiti que falou assim: vamos mandar os brasileiros lá para os outros. E aí o Brasil acabou também se envolvendo aí com todos esses outros países africanos que também estavam passando por problemas, assim como o Haiti, tá bom? Também o Brasil ele tem muita visibilidade na área de pesquisas tecnológicas, principalmente no campo, pesquisas na área agrícola, na área da agropecuária. O ano passado vocês estudaram aí o campo, né? A área rural, vocês viram lá as pesquisas com transgênicos, agricultura moderna. Então, o Brasil ele estava, sim, se desenvolvendo muito na pesquisa de áreas médicas, né, da biotecnologia e tantas áreas. Esse ano nós tivemos, assim, um golpe, né, que foi aí o corte da verba para as pesquisas. Então, teve muita discussão, muita revolta, porque o governo atual ele cortou a verba e agora a gente está sentindo o peso, porque esse é o momento que nós estamos precisando de mais investimento na área de pesquisa, na área da pesquisa científica, na área da medicina, né? Então, nós estávamos tendo, assim, um potencial, a gente tem, né, na verdade, um potencial muito grande na área da pesquisa. Até mesmo porque brasileiro, a gente estava até falando isso aqui em casa outro dia. O brasileiro ele tem um perfil de sempre dar um jeitinho nas coisas e sempre ir pelo caminho mais prático. Aí quando a gente compara, por exemplo, o japonês no setor de pesquisa, o alemão no setor de pesquisa, alemão e japonês, eles são muito inteligentes, eles têm muita tecnologia, só que eles são extremamente metódicos. Então, às vezes, uma pesquisa que, por exemplo, que um alemão demoraria 10 anos para desenvolver, o brasileiro, se tiver recursos, se tiver investimento, ele vai lá e faz isso em 4. Por quê? O brasileiro ele não é muito apegado a quê? A regras, né? Aquela coisa engessada ali, a processo. O brasileiro ele vai e faz. Então, o Brasil ele se destaca muito, porque os caras vão lá e tem que seguir aqui a metodologia. Não, mas se eu posso ir mais rápido, eu vou. Então, sabe o negócio do jeitinho brasileiro? É bem por aí. Brasileiro dá um jeito, brasileiro é criativo. Então, isso é muito importante. Pena que falta tanto investimento para o nosso povo, porque inteligência nós temos, criatividade nós temos, né? E falta o quê? Falta apoio. Daí, quando a gente fala lá, né, em Brasil conectado, ai, gente, acho que eu tô muito pessimista hoje, porque eu tô falando que falta apoio, que falta isso, que falta aquilo. Gente, eu vou chorar, ó. Mas é assim, né? A gente tá falando da realidade do nosso país. Então, quando a gente fala aqui de desenvolvimento, né? O Brasil Conectado, tá lá na página 49 de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão assistindo essa aula com um livro aberto, grifando. Por isso que eu tô falando as páginas, porque eu tenho certeza, conheço vocês, gente. Vocês devem estar aí, ó, com um livro bonitinho ali seguindo. Eu sei os alunos que eu tenho. Então, olha, lá na década de 90, os primeiros celulares eles foram o quê? Habilitados. De lá para cá, só foi se multiplicando. Aqui na página 50,
nós temos um gráfico que ele mostra aqui, ó. 1994, então começou, né? E aí, olha para onde foi já em 2014, que é o último dado. Imagina agora, gente, em 2020, como é que já está esse acesso aqui à telefonia celular. Então, deu, ó, um boom muito grande, né? Essa questão da telefonia aqui no Brasil. Lá naquele passado bem remoto que eu comecei falando para vocês, gente, o telefone era muito diferente, né? A pessoa comprava uma linha telefônica, a Telesp na época, a pessoa ia lá, pergunta para os pais de vocês ou para os avós, a pessoa ia lá, fazia um cadastro, daí ela ia, entregava lá na Telesp, na época. Telesp, para quem não sabe, é tipo a Vivo, a Oi, a TIM, assim, a empresa telefônica. Ela ia lá e entregava. Ela guardava, tipo, meses, às vezes até um ano, para ter a resposta se ela ia ter uma linha telefônica. Quando instalava o telefone, e era caro, meu, tinha gente, para vocês terem ideia, que vendia o telefone para comprar carro. Imagina isso, que parada sinistra. Pois é, mas a instalação de um telefone na casa da família era um evento. A pessoa olhava e falava, nossa, ela tem telefone. Era bem por aí. Porque a maioria das pessoas utilizavam o orelhão, telefone público. Então, às vezes, você passava nas esquinas, né? Eu ouço vários relatos sobre essa época. As pessoas passavam na esquina e tinha lá um orelhão, telefone público, e aquela fila gigantesca. E aí era com umas fichas, tipo umas moedas que você ia colocando lá e aí ia fazendo barulhinho porque ia acabando o tempo, cada ficha valia um determinado tempo. E aí tinha o orelhão azul. O orelhão azul era o top dos tops porque era o telefone, era o orelhão que fazia chamadas, o DDI, não, era o DDI? DDD? Descagem direta à distância, era o DDD, né? Então, o orelhão azul era aquele que você utilizava para falar com pessoas de outras regiões. E aí tinha o outro telefone, o outro orelhão, que era amarelo. Eu vou ver se eu acho uma imagem e vou colocar aqui para vocês. O orelhão amarelo, que era o que fazia chamadas locais. Então, a ficha era mais barata, né? A ficha telefônica era mais barata e ela demorava mais. Agora, o DDD, misericórdia, era tuf, tuf, tuf. Você tinha que falar, alô, oi, tudo bem? Estou ligando para falar que eu tô vivo, tá tudo bem com você? Então tá bom, tchau, beijo. E desligava, porque aí já tinha comido o dinheiro que você ganhou em 2 dias de trabalho. Então, a vida era realmente difícil, né? E aí, começou aí essa telefonia celular e acabou meio até que banalizando, né? Porque hoje todo mundo tem, às vezes a pessoa tem 2 chips no mesmo celular, tem 2 números diferentes. E tem um número que é para falar com os amigos da escola, tem um número que é para falar com a família, e sem contar no WhatsApp, no Messenger e tudo aí que tem pela vida, né? Então, além de crescer a quantidade dos telefones celulares, de mudar aí toda, né, o nosso jeito, né, mudou muito assim os nossos costumes. O costume do brasileiro mudou muito de 1990 para cá. Também tem a questão do quê? Dos computadores, dos notebooks, né? Então você tem aqui hoje, né? A maioria das pessoas tem acesso a um computador, né? Tem lá o seu próprio computador. Às vezes tem casas que tem até mais de um, cada membro da família tem o seu notebook, ou um tem um notebook, mas tem o computador maior lá com a CPU em casa, que é para todo mundo, o outro tem um tablet, o outro usa o smartphone, tem 1000 coisas. Então esse Brasil que a gente vive, ele abraçou aí a globalização, ele modificou completamente os nossos hábitos de vida, né? Nossos costumes, mudou o nosso dia a dia. Hoje em dia todo mundo anda aí com um celular na mão, a não ser, né, quando é para estudar, porque antes era uma briga para
ficar sem o celular na hora da aula. Todo mundo online na aula. Agora, na hora da videochamada, as pessoas não têm internet, não têm celular. Eu não entendo, mas vamos passar para lá, né? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu sei que eu falei demais, mas eu me empolguei de verdade. A semana que vem a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o Brasil globalizado. Nós vamos falar a semana que vem sobre o turismo no Brasil. Por isso que eu quis assim, ó, uma aula só para isso. E de lição de casa, afinal de contas, vocês não podem ficar assim abandonados, né? Sem nada para fazer, ociosos, afinal de contas, a quarentena mexe com a cabeça da gente. Vocês veem que eu não estou muito bem ultimamente. A quarentena mexe aí e mente vazia é a oficina do carboidrato, né? Então, a gente tem que se manter bem. Uma forma de eu ajudá-los, né, nessa tarefa é mantendo vocês ocupadinhos. Então, vocês vão fazer o seguinte, muito simples dessa vez. Vocês vão lá na página 52 até, olha como sou bonitinha, até a 54, 52, 53, 54, olha que fofo. Vocês têm que me amar, hein? Vocês vão ler o texto que fala assim, regionalização do Brasil globalizado, que é uma regionalização que foi feita pelo grande Milton Santos. Se você não sabe quem é esse cara, entra aí no Google e pesquisa, porque pensa, ele é o cara. E se você vai fazer Enem esse ano e você não sabe quem é Milton Santos, você tem que saber, porque senão, ó, você não vai ser assim um brasileiro apto para o Enem, certo? Então, nosso grande Milton Santos, nosso geógrafo aí, que é o mestre dos magos, né? Ele fez uma subdivisão aqui do Brasil com as regiões geoeconômicas. Em algum momento aí da vida escolar eu já ensinei isso para vocês. Eu não sei se para vocês eu ensinei. Não, acho que não, porque eu ensino isso no 7º ano. Mas a professora de geografia de vocês, lá do 7º ano, deve ter ensinado as regiões geoeconômicas. Então, vocês já sabem, mas a gente vai revisar. Vocês vão fazer um mapa mental, né, sobre as regiões geoeconômicas do Brasil. Então, vai puxar lá a região da Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a região concentrada. Presta atenção nisso, rapaz. Não são as regiões do Brasil, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, não é isso. São as regiões geoeconômicas brasileiras. E daí, tu vai puxar as setinhas ali e falar os pontos mais relevantes de cada região geoeconômica, beleza? E aí eu volto semana que vem. Importantíssimo, para quando é essa atividade? Como eu falei, né, já desde a semana passada, é para sexta-feira da semana que vem. Então, na sexta-feira da semana que vem, essa atividade tem que estar bonitinha. E ó, não é sexta-feira da semana que vem, 11 horas da noite, entendeu? É sexta-feira até pelo menos às 18 horas, que é um horário assim, um horário digno para você mandar atividade. Não vai mandar atividade 11 horas da noite, porque eu não quero meu celular vibrando, porque aí eu acho que é alguém querendo bater papo. Quando eu olho, é trabalho de aluno. Isso não se faz com uma professora idosa que gosta de descansar de noite. Fica a dica, hein? Bom, vou ficando por aqui. Semana que vem a gente volta, conversa mais um pouquinho. Já falei demais por hoje, ó. Beijos no coração. Até a próxima. Juízo. Participem das aulas, participem das lives, cumpram os combinados e a gente vai chegar lá, porque tudo passa. E eu vou estar assim, ó, aplaudindo vocês de pé na formatura de vocês. Beleza, galera? Beijos. Tchau. Então, o que são BRICS? Né? Então, os BRICS são um grupo de países emergentes, cada um
com uma visibilidade diferente, né? Cada um visto de uma forma diferente, mas quem são os BRICS? Então são Brasil, né? Ó, BRI, né? Brasil, Rússia, Índia, China e o S. Ai, esqueci do S, peraí. Então, vieram aí quem? Os BRICS.